Olá pessoal, boa noite. E pois bem, mais um vídeo que vai sair atrasado, mas tudo porque esse produtinho aí que tá aparecendo, né? A mesa de luz, chegou pra mim no sábado. Então eu resolvi. Eu vou logo fazer um vídeo sobre a mesa de luz pra essa segunda-feira, porque se for deixar pra passar depois, eu não vou ter saco de fazer review tirando ele da caixa, né? A mesa veio ela aí, né? Uma mesa com uma LED, ela é tamanho A5 e ela vem com cabo. O cabo, ele é entrada USB, então você pode ligar ele tanto conectado ao computador, que eu vou mostrar, como também se tu tiver uma cabeça de carregador com entrada USB. Funciona certinho. Ele tem 3 níveis. Ai, que susto. Ele tem 3 níveis de luminosidade para você poder ajustar a seu bel prazer ou para, dependendo tem da folha que você for usar, não tem para transferir o desenho. Né? Uma coisa que prejudica muito quando você vai pintar com aquarela é você desenhar diretamente no papel, porque isso prejudica muito a superfície do papel, fazendo com que o papel fique muito mais sensível com a água. E quanto mais vezes você passar o pincel na área machucada do papel, você vai acabando dissolvendo o papel e ele vai rasgar. Então ter uma mesa de luz ajuda muito você poder rascunhar o máximo que você quiser no papel de rascunho e depois você transfere para o papel de aquarela com a mesa de luz, né? Aí ó, acabei de mostrar, tô mostrando agora ligando com uma cabeça de carregador. Eu não sei o nome dessa parte, então eu chamo de cabeça de carregador. E mostrei os níveis. Na hora de transferir o desenho, eu desliguei a luz do escritório para poder ver melhor. Inclusive, eu aconselho você fazer a transferência somente com a luz da mesa de luz. Vale a redundância. Porque aí você vai enxergar melhor. Principalmente se for uma folha grossa, porque né, quanto mais grossa a folha, mais difícil vai ser para a luz atravessar. Aí, pois bem, o desenho que eu estou usando para definir é um desenho que eu já fiz há 6 meses, só que eu nunca colori ele em nada, nem aquarela, nem lápis de cor. Então eu aproveitei que, né, mesa de luz, fui lá e transferi o desenho original. Inclusive eu cacei meio de centralizar ele, anotei na folha que eu usei para pintar com aquarela, porque o desenho ele não está centralizado na folha original. Então ali eu fiz uma pequena gambiarra com os clipes para poder fazer o desenho ficar bem centralizado na hora de transferir ele. E eu consegui transferir ele certinho, centralizado na folha. E me aproveitei de tempo para pintar à vontade. Inclusive eu fiz algo que eu estava querendo fazer há muito tempo, que era pintar um desenho grande. Mas eu já não estava fazendo isso com outros desenhos que eu pedi. Não propriamente dito, porque os elementos gráficos eles não contam, eles são desenhos pequenininhos espalhados numa folha 4, então não conta. Nesse caso também era um desenho grande, na qual eu fiz questão de usar todos os materiais que eu gosto de usar no meu processo de criação de uma ilustração. E né, a aquarela, lápis de cor e giz de cera. Uma coisa maravilhosa tem que eu redescobri recentemente, que é pintar com giz de cera. Quando eu era criança eu queria fazer uma pintura lisa, mas o giz de cera não deixa. Hoje em dia eu quero pintar realmente para deixar a textura do giz de cera. E olha, pensa uma sensação boa que é pintar com giz de cera quando você está querendo relaxar. É assim, uma delícia. Então assim, né, eu ainda vou caçar meio de comprar mais giz de cera. E principalmente eu vou tentar achar a caixa que tenha mais de 12 cores, porque na minha cidade é difícil. O máximo que eu achei foi a caixa não tem de cores para só de tons de pele. E, se eu não me engano era da Acrylex, só que aí eu tive que escolher, não tem entre os tons de pele e as 12 cores normais. Aí, né, como eu preferia fazer mistura, e eu comprei as 12 cores normal. Na próxima eu compro não tem os tons de pele ou encontro não tem na Shopee uma caixa maior. Né, esse desenho
eu vou passar a linha dele no digital e vou disponibilizar até terça-feira no meu blog para ser baixado gratuitamente para quem quiser colorir ele também. Agora aí, né, é uma questão de se eu vou conseguir fazer ele para amanhã. Amanhã o post que eu tenho pro blog, que é texto mesmo, já tá pronto. Eu deixei os textos dessa semana todinho pronto, eu só preciso programar. Eu passei o domingo, que era pra ser a minha folga, não tive folga, planejando, não tem a semana todinha. Porque, né, eu inventei de fazer esse vídeo da mesa de luz e com isso eu tive que reprogramar a minha semana todinha. Que foi passar os vídeos pra frente, não tem definir como é que eu ia fazer as edições para os shorts e para o TikTok, as minhas postagens pro Instagram também, meus compartilhamentos no Threads também e os meus posts pro blog. Eu acho que foi o único que não sofreu modificação, já que eu decidi que os posts com desenhos gratuitos para colorir seriam posts extras, não um post que iria substituir um conteúdo que eu queira compartilhar lá no blog. Pois bem, vamos conversar um pouco sobre a pintura. Eu comecei fazendo uma base com azul. Bom, primeiramente eu umedeci o desenho inteiro para o papel já não tem que pegar melhor na água, inclusive é algo que eu recomendo. Você passar água no desenho inteiro ou na folha inteira, né? Depende aí do que você vai fazer, para o papel já meio que absorver melhor a tinta depois. Não tem, ele meio que absorve melhor a tinta depois que ele já absorveu a água. Aí, né, eu fiz uma base de azul pra depois não ter que fazer todo o resto do desenho, pra o desenho ter um fundo frio e depois vai ficar um fundo mais neutro quando eu for colocar nas outras cores. Né, eu mesmo já tinha comentado que a cor azul a gente usa muito para neutralizar ou para escurecer as outras cores na aquarela e em outras mídias, ou pelo menos é o método que eu mais uso para poder colorir os meus desenhos. Né, eu vejo nas minhas aquarelas a cor azul acabando rapidamente, mas aí, né, como a aquarela da Acrylex é mais corante e pega muito mais forte, os azuis dela são bem fortes e acaba não tem durando mais. Aí, né, faz uns 5, não, acho que já é um exagero, uns 4 anos que eu tenho essa aquarela da Acrylex. E eu lembro, e eu tenho absoluta certeza, na verdade, que eu fiz uma resenha, entre muitas aspas, dela aqui no canal. E, se não me engano, é um dos meus vídeos mais assistidos. É o meu vídeo mais assistido aqui do canal. Eu planejo fazer, entre aspas, outra resenha. Não vai ser bem uma resenha, vai ser mais demonstrando as cores e os pontos positivos e negativos da aquarela e o que eu consigo fazer com ela. O meu plano é mostrar como alcançar com os tons de pele com a aquarela, as misturas que dá para fazer um círculo cromático e um desenho completo sem interferência de outro material. Esse daí, né, eu fiz a pintura praticamente inteira com a aquarela, porém eu agreguei lápis de cor e giz de cera. E no vídeo que eu planejo fazer completamente sobre a aquarela da Acrylex, não vamos ter interferência de outro material, a não ser o rascunho, né? Eu não vou pintar diretamente na aquarela. Tem um método de pintura onde você começa com manchas na aquarela e vai com pano até você só desenhar no final, mas eu não treinei esse método o suficiente para poder aplicá-lo para um vídeo inteiro. Mas, né, o processo dessa pintura, admito que eu tentei rasgar o desenho depois da primeira etapa com as cores, quando eu agreguei elas depois da fase da camada azul, da tinta azul. Porque estava muito claro, estava muito fraco. Aí, né, o negócio que eu tenho com as minhas aquarelas é que eu nunca fico muito tempo em uma.
Então, eu fico mudando, né, as pinturas. Vamos dizer assim, eu faço 7 desenhos com aquarela, um atrás do outro. Mas eu nunca uso a mesma aquarela. E, portanto, sempre quando eu volto a usar uma que eu usei há muito tempo, eu esqueço como ela funciona. E, né, a aquarela da Acrylex, junto com a da Pentel, elas precisam de muitas camadas para elas pegarem cor. E principalmente precisa ser num papel de, pelo menos que tenha um pouco de preparo para absorver a aquarela. Porque senão elas não pegam muito bem a cor. O da Pentel ainda vai num papel de desenho normal, contanto que o papel tem um pouco de textura. Ele vai, mas só que tu tem que dar muito mais camadas para ele pegar cor. Já o da Acrylex, não. Sem falar que ela ainda esfarela muito. Já num papel com preparo para aquarela ou mix media, que é o que eu tô usando, o da Acrylex, além de ele não esfarelar, ou quase não esfarelar, né? Depende de quantas camadas você colocou e se você usar como se estivesse usando guache. Aí, né, não tem jeito, vai esfarelar mesmo. Mas aí, esfarela menos e as cores ficam muito mais vibrantes com menos camadas do que em outro papel. E aí eu coloquei cerca de, se não me engano, 4 camadas no cabelo. Não tem assim, pegando geral, né? Botou tinta, esperou secar tudo, aí botou tinta de novo. Foram 4 camadas, aí eu consegui fazer com que o cabelo ficasse não tô que eu quisesse, parecendo castanho. Se eu quisesse um cabelo mais escuro do que isso, eu teria que usar muito mais camadas e teria que usar o preto puro. Eu não queria isso, eu queria um cabelo castanho mesmo. E depois, né? Espera ainda que eu preciso pelo menos dar uma olhada no desenho para poder ter falar sobre ele. Aqui. Né? Outra coisa que eu lutei bastante foi o vestido. Né? O vestido ele é basicamente plano, não tem detalhe nenhum. Então, o que eu quiser fazer com ele, eu posso fazer. Essa era a proposta dos desenhos que eu quero compartilhar no blog para colorir. Deixar eles os mais livres possível para você poder explorar. Essa ideia, ela não é minha, é uma ideia não tem da Camila Cabral, ou Camila O Cabral no Instagram, onde ela não tem quase as menininhas dela e ela deixa não tem com menos detalhe possível, sem deixar que o desenho não deixe de ser interessante, para você poder explorar o que você quiser fazer com a boneca. Que estampa você quiser colocar, que outros objetos você quiser colocar no desenho. Ela deixou livre para isso e eu pretendi não tem nessa mesma proposta. Então eu fiz um desenho, um vestido com a estampa listrada e deixei na cor verde. Aí, nesse depender de mim, todos os meus bonecos vão ter roupa verde. Só que aí, nas primeiras camadas, eu não gostei do tom de verde que eu escolhi. E, pra mim, se eu tentasse mudar para um verde mais vibrante, o vestido ia destoar muito do resto do desenho. E eu não queria isso. Então, eu resolvi deixar ele entre o tomzinho de verde clarinho, frio, que ele já tava, e fui adicionando mais camadas com menos água para poder deixar mais escuro. Aí depois que eu fiz a line art com lápis de cor no vestido, foi que eu consegui fazer que a estampa ficasse mais interessante. Colocando mais uma camada, deixando sendo um tom médio entre a line art, que deu mais alguns detalhes no vestido, e a primeira camada clarinha lá do começo. Aí, né? O turbante foi outra que eu fiquei assim, em dúvida na cor. Eu pensei em fazer vermelho pra combinar mais com o vestido, mas aí eu achei que ia ficar um pouquinho apagado. Aí eu pensei em amarelo, só que aí ia ficar, não tem um ponto vibrante demais, então eu deixei no laranja. E com o giz de cera no final eu botei no uma área para ficar um pouquinho mais avermelhada. E uma área para ficar como se fosse um brilho amarelo do lado da testa. E aí, né? No final eu resolvi fazer as manchas de tinta e nessa hora eu quase eita, dicção maravilhosa é essa, né? Eu estraguei o desenho, foi quase. Porque, né, na hora que eu fui respingar tinta no pincel, bater no pincel,
eu tinha respingado meu desenho inteiro. A primeira vez que eu respinguei com a tinta azul. Aí, né, eu fui lá, passei meio no tem de tirar, onde eu não queria que ficasse em tinta. Aí, quando eu ia fazer esses respingos de novo, eu botava no tem um pedaço de papel higiênico para cobrir o rosto. Aí, em alguns lugares não tem onde caiu as manchinhas, eu deixei as manchinhas mais fortes para parecer não tem que era a proposta do desenho e ela tá toda manchada de tinta. Aí, né, na hora que eu aí chegou a hora que eu coloco o giz de cera. E olha essa parte, é uma delícia não ter que colocar o giz de cera. É assim, é uma sensação muito boa tu ficar esfregando o giz de cera no papel. Aí, né, comparação do rascunho original que eu passei com a mesa de luz com o desenho finalizado, não tem depois da pintura. E mostrando de novo a mesa de luz, vocês estão vendo aí a comparação do tamanho, né, com a mesa sendo uma A5 e o desenho sendo uma A4. Eu sei que eu vou conseguir muito bem me virar com essa mesa, porque uma mesa maior não teria como eu guardar aqui em casa. Assim, o espaço que eu tenho já tá meio amontoado de coisa. Então, uma tamanho A4, eu nem saberia onde enfiá-la aqui dentro, não tem onde eu desenho. Aí, né, eu tô mostrando o arredondador de borda, não tem que eu comprei. Que foi uma das coisas que me fez ficar sem tempo, não tem hábil pra gravar esse vídeo mais rápido, porque eu resolvi descansar de tarde porque eu tava muito cansada. Aí eu tive que acordar 2 vezes, uma pra receber esse furador de borda. Aí eu tô mostrando, não tem como é que ficou. Eu comprei ele justamente pra fazer isso, não tem pra arredondar as bordas, que eu gostei de ter feito isso no desenho de Dia dos Pais que eu fiz pro meu pai, que eu fiz, eu tenho usando uma tampa de ferro e um estilete. Aí eu resolvi, vou comprar, eu vou usar muito. Aí eu comprei e chegou pra atrapalhar meu sono. Aí eu mostrando como é que é atrás. E esse é o vídeo de hoje comigo tentando narrar no final dos 45 do segundo tempo. Bem, foi tudo por hoje. Tchau!